Então, Magra, é o seguinte, a gente não briga com os números, né? A gente não briga com a estatística, pelo contrário, a estatística é um instrumento amigável aqui, né? Então é o seguinte, a gente recebeu muitos comentários, inclusive pelo trabalho da Raíssa, tem feito um bom trabalho de divulgação, isso tem aumentado o número de visualizações, inclusive fiquei impressionado com alguns números. Então, tem aumentado, tem se difundido mais o SC Think Tank. E aí vem um comentário assim dos Antica, né? Os Anticatarina. Mas é o seguinte, que tem... e os 29 prefeitos presos na Bela e Santa Catarina? Bom, aí é aquela coisa, o cara tem que ter um quociente de inteligência que tem que ser mais do que saber a raiz quadrada de 3, né? Porque tem gente que não consegue saber a raiz cúbica de 3, que é o seguinte, Magra, 29 prefeitos presos aí em 2022, 2023, né? Onde a justiça funciona, tem gente que olha e diz assim, ali tem muito político corrupto, né? Aí tu tem lugar onde nenhum prefeito, nenhum político é preso, aí a dedução do cara que não sabe a raiz cúbica de 3, ele vai dizer, não, ali só tem político honesto, né? Entendesse como é que é? E dito isso, é o seguinte, para além disso, vale um parabéns para o pessoal da organização da Oktoberfest. Houve quase 700 mil ingressos, batendo recorde e tal. Houve 12 registros de furto de celular e todos os 12 foram recuperados. Então, um serviço eficiente aí da polícia, segurança pública, onde Santa Catarina também consta em primeiro lugar, junto com o capital humano. Vamos em frente. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina e de fazer comparações interessantes também com média brasileira e tal, no sentido sempre de demonstrar e de reforçar, sobretudo de reforçar nossa hipótese aqui, geral, de que o estado de Santa Catarina, durante muito tempo, será notabilizado como um estado mais promissor do Brasil, e isso será acompanhado de outros estados crescentemente, como nós procuramos demonstrar, tanto de maneira argumentativa quanto de maneira a afirmar os argumentos em evidências estatísticas, porque nós estamos fazendo um levantamento de indicadores e nós já temos atualmente 9 indicadores sobre os quais vou falar e que representam, que vão reforçando a nossa hipótese geral sobre o chamado arco da prosperidade. Este arco da prosperidade é formado por, lembrando aqui, estados do sul, do centro-oeste e uma ponta do sudeste. Então, relembrando, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo, formando esse arco da prosperidade. E nós apresentamos aqui, para concluir a edição, né, é o terceiro vídeo sobre este assunto, concluindo aqui que nós poderíamos formular que, em termos sociológicos, em termos econômicos, exercitando aqui uma sociologia da economia, uma sociologia econômica, a seguinte relação causal integrada, fortalecendo nossa hipótese sobre esse padrão geoeconômico que nós temos conseguido até agora estabelecer entre
os 7 estados do chamado arco da prosperidade. É a combinação de eficiência institucional, com uma base produtiva diversificada, com crescente capacidade de integração logística, com 2 fatores, entre tantos outros que poderíamos citar aqui, mas para dar um desfecho a esse conjunto de características causais, nós temos que falar dos 2 elementos fundantes: capital humano e também, inclusive por consequência disso, em boa medida, dependendo do histórico de cada estado, desses mencionados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, além do capital humano e proveniente, repito, em boa medida dele, o que alguns analistas que têm corroborado com o nosso prognóstico têm também afirmado, observado, que é a capacidade de coesão social. E para isso, qual é o nome que nós aqui, no SC Think Tank, temos atribuído a esse fator que determinados analistas do desenvolvimento têm chamado de coesão, capacidade de coesão social desses estados? Nós chamamos isso de o fator original, principalmente relativo a Santa Catarina, que é o nosso foco principal, é o capital social, que é a capacidade de associação, cooperação, solidariedade, são inclusive conceitos sociológicos. Solidariedade é um termo que já no começo do século passado, um sociólogo francês chamado Émile Durkheim apontava como um elemento fundamental para o progresso. Esse era o termo da época. E o termo que a gente usa hoje é o desenvolvimento. Então, e aí tu tem ainda alguns outros fatores, mas que de maneira geral corroboram com esses e apresentam vantagens estruturais cumulativas no caso desses estados, que são capazes de gerar um ciclo de prosperidade sustentada nas próximas 2 décadas. Vamos chegar em 2050 para ver se a gente consegue corroborar. Todos nós estaremos juntos aqui, esperamos que sim, para poder confirmar essa hipótese sobre o arco da prosperidade envolvendo Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo, passando por cima do tradicional eixo de desenvolvimento Rio-São Paulo. E o efeito desses fatores aí reunidos e crescentemente integrados gera, evidentemente, o aumento da produtividade, que é um assunto, para mim, é um assunto de primeira grandeza, que deveria estar inserido hoje já nos sistemas educacionais, nos conteúdos curriculares, seja do ensino médio, pelo menos do ensino médio, e também do ensino superior, quando a gente vai para conteúdos das ciências humanas, como sociologia e história, é que, de maneira geral, olhando aqui para Santa Catarina, que é um estado que a gente reconhece e afirma e reafirma aqui o caráter promissor, em respeito, inclusive, à história, inclusive a boas administrações, sejam elas municipais ou estaduais, mas Santa Catarina não está percebendo ainda o pote de ouro sobre o qual está sentado, que é a educação. Se a gente inserir, por exemplo, conteúdos relacionados a uma sociologia da produtividade, está aqui o livro, ó. Sociologia da Produtividade, que eu lancei há um ano atrás. É formado por 8 capítulos, em que, repetindo aqui, Sociologia Produtiva, 2 pontos, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade. Então, por que BNCC? Porque respeita os pressupostos básicos da Base Nacional Comum Curricular, inclusive da Base
curricular do território catarinense. Então, eu insisto na inserção de temas relacionados à temática do desenvolvimento, para o que o meu livro é uma boa indicação, sugestão de leitura fica aí, porque quando a gente entender isso, quando uma Secretaria de Estado da Educação entender isso, quando um secretário adjunto ou uma secretária adjunta, que é quem pega no pesado mesmo, entender a importância disso e o pote de ouro sobre o qual nós estamos sentados, a gente aumenta, a gente potencia ainda mais as condições do desenvolvimento, da prosperidade. Então, aumento de produtividade, atração de investimentos e, evidentemente, prosperidade socioeconômica regional, inclusive micro-regional, cada vez mais descentralizada. Tudo isso precisa ser insistentemente, inclusive, estudado pelos programas de graduação e de pós-graduação, no stricto sensu, mestrado e doutorado em desenvolvimento. Tem que parar com essa dispersão temática e centrar foco na temática do desenvolvimento e nos temas relacionados a essa temática. Então, meus amigos, e como no final das contas tem repercutido o conjunto de áudios, inclusive os cortes que aparecem no TikTok, no Instagram e no Face, tem gerado muitos feedbacks. Isso é um trabalho bom que a Raissa está fazendo e que levaram, inclusive, a gente a decidir que precisamos falar da melhor maneira possível, e aí a gente tem mais assuntos para uma quarta edição, que será provavelmente a definitiva, pelo menos por enquanto. A gente está reunindo dados. Olha aqui, ó. Nós recebemos mais de 30 mil visualizações de um vídeo que chamou muito a atenção e gerou várias novas inscrições. Então, é o seguinte, não esqueçam de curtir, compartilhar e sugerir novas inscrições, que a gente finalmente atingiu a meta, a segunda meta que nós nos estabelecemos. Agora nós vamos para uma terceira meta do SC Think Tank. Então, deem uma olhada, uma conferida também nas redes sociais, além do nosso canal no YouTube, os shorts, né, os curtas, no TikTok, no Instagram e no Facebook. A gente se vê semana que vem com mais um SC Think Tank. Um grande abraço e obrigado sempre pela audiência. Santa Catarina na veia.